Oi, meus amigos, meus irmãos. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, aquele Espírito soberano, aquele que é a terceira pessoa da Trindade Santa, enviado por Deus Pai e enviado também por Jesus, é o que nos capacita na vida cristã. É o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, ou Hagios Pneumatos. Então nós sabemos que é um Espírito, e é um Espírito da mesma envergadura e da mesma essência que Jesus. As pessoas que não entendem a figura da Triunidade Santa, porque não se interessam mais em escarnecer das verdades bíblicas, as pessoas que não têm o conhecimento, uma noção mínima da Triunidade Santa, principalmente certas doutrinas, certas seitas, que andam aí negando a existência do Espírito Santo de Deus. Eles já negam a existência de Jesus como Senhor e soberano, eles já negam que Jesus tenha vindo das regiões celestiais, eles já conseguiram reduzir Jesus a apenas um homem virtuoso, um profeta. Então, as coisas mais abomináveis são feitas contra o caráter de Deus. Mas, voltando ao assunto, o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, é o Espírito que hoje nos anima, nos exorta, nos ensina, nos consola, nos livra dos males, nos direciona no caminho da verdade e nos revela coisas que o nosso raciocínio e o nosso sentimento humanos não conseguem discernir. Então, o Espírito Santo de Deus, vamos cortar esse negócio de um Espírito Santo, que isso aí é heresia, tá? É o Espírito Santo, é um Espírito só. É ele que capacita o pastor, a mim, a todo cristão, seja qual for o cargo, função, seja doutor, mestre, evangelista, missionário, ancião, se é cristão, é capacitado somente pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, que nós vamos ver aqui, nessa passagem bíblica, que além de ser um único Espírito soberano, ele vem de Deus, exclusivamente de Deus. Paulo nos escreve aqui em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 10. Ele está falando o ensino do Espírito Santo. O ensino do Espírito Santo com E maiúsculo e com S maiúsculo, obrigatoriamente, porque é o nome próprio, é o nome de uma pessoa espiritual celestial. Diz no verso 10, mas Deus nos revelou pelo Espírito, com E maiúsculo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Se esse Espírito, com E maiúsculo, e se Paulo está falando do Espírito Santo de Deus, qual é o Espírito que pode perscrutar, examinar as profundezas dos mistérios de Deus? Nenhum espírito de homem vivo e nenhum espírito de homem morto, por mais virtuoso que seja, ou por mais virtuoso que tenha sido. E ele vai tocar nesse assunto. Então, Paulo está se referindo ao Espírito Santo, que é das regiões celestiais e tem a capacidade de examinar as profundezas, entender e revelar as profundezas de Deus, mostrando assim que é um espírito da mesma natureza celestial.
E no verso 11, porque qual dos homens, olha só a pergunta que Paulo faz, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que está nele? Sim, todo o nosso ser pode conhecer-se com muita profundidade e muita ciência pelo espírito do homem. Espírito aí com E minúsculo, é o meu espírito, é o teu espírito, é o espírito que cada pessoa viva tem. Esse espírito entende só das coisas que são nossas, dos nossos sentimentos, das nossas aspirações, das nossas qualidades, dos nossos defeitos. O espírito do homem entende o espírito do homem vivo, do homem carne. E continuando, Paulo diz, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Olha a prova aí. Paulo está dizendo que o único Espírito que é capaz de entender e discernir as coisas espirituais de Deus nunca será um espírito de homem, será sempre o Espírito de Deus, com E maiúsculo. Vamos repetir, assim também as coisas de Deus, os mistérios de Deus, a dimensão de Deus, o caráter de Deus, as profundezas de Deus, digamos assim, ninguém as conhece. Então, ele está descartando completamente o homem e o seu espírito em vida e em pós-morte. E, vírgula, senão o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito que foi concedido por Deus Pai e por Deus Filho e que nos anima, nos exorta e nos capacita, o Espírito Santo de Deus. Então, Paulo aqui é, mais uma vez, bastante claro, dizendo que o Espírito Santo, ele é uma pessoa espiritual, superlativa, com a capacidade de discernir as coisas espirituais a nível de Deus Pai e a nível de Deus Filho, e que nenhum espírito de homem é capaz de discernir coisa nenhuma no campo espiritual, senão discernir de si próprio. Quem ler o texto vai achar extremamente fácil essa compreensão. E no verso 12 ele continua, ora, nós não temos recebido o espírito do mundo. Quer dizer, esse espírito de falácia, de mentira e de pecado que tem o mundo. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus. Agora ele coloca com E maiúsculo. O espírito que vem de Deus. Sim, nós cristãos não somos regidos pelo espírito do mundo, nem pelo espírito dos pastores, nem dos padres, nem do Papa, nem dos mestres, nem dos gurus, nem dos médiuns, de homem nenhum. Se for classificado como ser humano, não é esse espírito que nos anima, mas sim o espírito que vem de Deus. A nossa capacidade cristã, a nossa condição cristã, não é concessão de nenhum homem ou de nenhum espírito que seja de homem ou que já tenha sido de homem, mas é o Espírito de Deus. Para que conheçamos o que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. É a salvação pela graça mediante a fé. E no 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Olha Paulo aqui colocando a soberania do homem lá embaixo, e tem gente que quer colocar
uma fé raciocinada, uma pressuposta sabedoria humana acima da revelação de Deus. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, E maiúsculo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ou seja, as espirituais que vêm do alto e as coisas espirituais que são pertinentes ao homem. Então, nesse texto aqui, claro, fácil, objetivo, basta ler. Basta ler que ele é prova documental, ele é um texto, mais um dos textos demonstrativos de que o Espírito Santo é de origem celestial, porque só ele tem a capacidade de discernir as coisas de Deus, da profundeza de Deus, dos mistérios de Deus. E ele coloca o espírito do homem na posição que o espírito do homem merece. O espírito do homem é virtuoso, é muito sábio, é muito erudito, conhece várias línguas, tem filosofia, tem PhD, muito bonito, impressionante, só conhece as coisas do homem. Acabou-se. Paulo está dizendo aqui que o espírito do homem só conhece as coisas humanas. Tem até homens que conhecem muita ciência, muita erudição, muita filosofia, lê tudo que pode sobre filosofia grega, pensadores alemães, magos, e está cheio de mago aí vendendo livro, fazendo sucesso, e eles pegam todo esse conhecimento muito bonito, porém sem nenhuma utilidade no campo espiritual, muito menos no campo celestial. Então, Paulo diz aqui que o homem só pode entender, vivo ou morto, as coisas que são pertinentes ao homem, mas para que ele tenha conhecimento, revelação das coisas pertinentes a Deus, como salvação, santificação, regeneração, é preciso que isso seja revelado pelo Espírito, o Ruach HaKodesh. Então, em 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 10 ao verso 13, temos mais uma prova documental da existência do Espírito Santo de Deus, pessoa única, superlativa, celestial, que nada tem a ver com uns Espíritos Santos. Isso é brincadeira de mau gosto, isso é heresia para pessoas que não conhecem o Evangelho caírem nessa armadilha, tá? E tem muita gente vivendo nessa armadilha por pura vaidade. Ou é preguiça ou é vaidade. Mas Paulo está dizendo aqui, numa prova documental, numa prova bíblica, que o Espírito Santo é uma pessoa superlativa, de origem celestial, com a mesma natureza de Jesus e de Deus Pai, e que tem a capacidade de examinar, perscrutar as profundezas das coisas de Deus. E ele coloca aqui o limite no espírito do homem. Por mais sábio que o homem seja, só vai compreender as coisas que são do homem. É por isso que muita gente está cheio de espiritualidade, mas não tem vida espiritual, porque não tem o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode receber aquilo que não crê. Ninguém pode receber aquilo de que escarnece, de que desdenha. Então, está aqui mais uma prova bíblica para você, meu irmão, em Cristo, e para qualquer outra pessoa que seja muito exigente no aspecto doutrinário e que seja de uma outra doutrina, de uma seita, e que gosta de um Espírito Santo só para debochar da Bíblia, só para escarnecer do Evangelho,
está aqui uma prova textual, uma prova documental do apóstolo Paulo, legitimada por Paulo e por Jesus, porque Jesus deu a Paulo toda a credibilidade e toda a envergadura de que Paulo precisaria. E Paulo diz aqui, é o Espírito de Deus, o Espírito cedido graciosamente por Deus Pai e Deus Filho, que nos capacita a entender as coisas espirituais. E que o espírito do homem só conhece a fisiologia do homem, as emoções do homem, as coisas pertinentes do homem, mas jamais conheceu, conhece e jamais conhecerá as coisas pertinentes aos mistérios de Deus. Amém? Que você medite nesse texto, comece a ler um pouquinho antes, comece a ler a partir do verso 6 e vá até o verso 16. Esses 10 versos vão dar a você um entendimento muito bom de 1 Coríntios capítulo 2, que fala magistralmente sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que nos foi concedido, que nos legitimiza como homens e mulheres cristãos, que autentica a chamada igreja invisível, o corpo místico de Cristo. E é esse Espírito Santo que nos capacita, exorta, nos ensina, nos consola, nos fortalece. Enfim, é Ele que está em nós. Esse é o grande prêmio que Jesus nos concedeu graciosamente. Amém? Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Em nome de Jesus.